Graça, misericórdia e paz a vós todos da parte do Eterno, o Deus invisível, que não vemos, mas cremos que existe. Aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo e veio e habitou em nosso espírito, para que com o nosso espírito testificasse que somos filhos de Deus. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração, pois Ele é único e somente Ele merece, porque não há Deus semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem nas profundezas do mares, em lugar algum. Ele é soberano e reina sobre tudo e todos. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. A Ele tributamos louvor, glória, honra, poder e adoração. Este, sim, é o nosso Senhor. É aquele que nos guia. É aquele que faz morada em nós, pois nos escolheste como santuário e morada do Altíssimo. Quero, depois de um bom tempo, compartilhar convosco uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 56, que servirá apenas como base, como fonte de argumentação para eu desenvolver o título que estou escolhendo para esta mensagem, que quer dizer que no evangelho da religião, os líderes são aqueles que tiram proveito. Diz assim, a partir do versículo 10, todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Queridos, quero refletir sobre o que li, trazendo para os dias em que nós estamos vivendo, traçando um paralelo entre aqueles dias para os dias de hoje, aonde nós percebemos que muitos, eles têm se auto-intitulado líderes espirituais, com títulos de pastores. E eu quero te dizer que não existe negócio melhor do que construir ou alugar um lugar. E nesse lugar construído ou alugado, denominar-se igreja, entre aspas. E é isso que nós vemos acontecer. São inúmeras as denominações, com os mais variados nomes que você possa pensar e imaginar. E de 30, 40 anos para cá, algumas ramificações das igrejas tradicionais, como Assembleia de Deus, Batistas e outras, surgiram com o mesmo nome, mas sempre acrescido de um ministério ou de algo parecido para diferenciar das igrejas tradicionais. Pessoas estas que se sentiram incomodadas aonde estavam, não concordando por não alcançarem a posição de líderes, de não ocupar posição de destaque, pois na maioria dessas instituições há um líder chamado presidente, e tudo é focado nele, é voltado para ele, é direcionado para eles. Então muitos se cansaram disso e procuraram o seu próprio ministério, a sua própria instituição religiosa,
para que também pudesse estar nesta mesma condição de igualdade. E então, nessas instituições religiosas, chamadas de denominações evangélicas e outras, eles se auto-intitulam líder espiritual de um povo. E ensinam que esse povo tem que viver debaixo da sua cobertura espiritual. E as pessoas aprendem assim, entendem assim, compreendem assim, e se tornam pessoas subjugadas a essas lideranças. E muitos ainda vê essas lideranças como um canal que possa ligá-lo a Deus, como se fosse um intermediário escolhido e determinado com Deus para que pudesse representá-lo. E assim que a maioria vê esses tais homens chamados líderes espirituais. Esses líderes, geralmente, na sua grande maioria, são leigos, porque não têm conhecimento do evangelho ensinado e pregado pelo apóstolo São Paulo, o apóstolo gentil. Porque esses líderes, eles não têm a revelação trazida pelo Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo é quem pode trazer a revelação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus. Por isso que nós, ao longo dos anos, vimos esses ensinamentos nessas instituições religiosas, aonde se estabelecem preceitos dos homens, aonde nós encontramos liturgias, rituais, dogmas, aonde nós encontramos ainda muitos ensinamentos trazidos da velha aliança, da lei mosaica para dentro dessas instituições. E com isso, então, os seus liderados também são leigos, sem entendimento, sem conhecimento do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Porque dentro dessas instituições religiosas listam uma série de coisas que se devem fazer para que possam ser salvos e uma série de coisas que não se pode fazer para serem salvos, para terem uma comunhão com o Eterno, com o Espírito Santo de Deus. E se você então não faz ou não deixa de fazer, você não tem comunhão com Deus, porque é assim que esses líderes espirituais chamados, eles ensinam, eles pregam, eles dizem dentro dessas instituições religiosas. E as pessoas então procuram fazer tudo aquilo que o seu mestre mandar. Eles dizem, faremos tudo, sem nenhum questionamento, sem examinar as escrituras, sem procurar saber se aquilo ensinado por eles é uma revelação trazida pelo Espírito Santo de Deus. Esse questionamento eles não fazem. Então, por serem leigos, por não terem esse conhecimento, eles não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse que recebeu a revelação da graça de Deus para os gentios, que hoje nós nos tornamos igreja como um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, e nesse corpo de Cristo, que é a igreja sem mácula, sem ruga, a noiva, a esposa do Cordeiro, há uma unidade, que sou eu, que é você, que somos cada um de nós. E nesse corpo, ninguém é mais do que ninguém. Nesse corpo, todos nós somos iguais. É como o corpo físico, onde há muitos membros e cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor. E nenhum nesse corpo físico é mais importante do que o outro, porque todos têm a sua importância, têm o seu valor. E no corpo de Cristo, cada um tem
a sua importância, cada um tem o seu valor, cada um tem um dom recebido por Cristo que foi dado a cada um de nós. E então, neste corpo que nós chamamos a igreja como organismo vivo, nós desempenhamos os nossos dons para que esse corpo seja edificado para a glória do nome de Jesus Cristo. O evangelho trazido por Paulo é chamado o evangelho da graça de Deus. O evangelho ensinado por esses líderes que se dizem líderes espirituais. Sabe o que o profeta Isaías os chama? O profeta Isaías os chamam de cães devoradores e insaciáveis. E é isso que nós estamos vendo dentro dessas chamadas denominações evangélicas. Homens que se dizem líderes espirituais, que são cães devoradores, que são insaciáveis. Isaías diz que eles não têm entendimento e nem compreensão do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Esses homens seguem os seus próprios caminhos naturais. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Por isso que eu intitulei como tema no evangelho da religião os líderes que tiram proveito. Queridos, é só ver quem os eram e agora como eles são. Muitos não tinham nem lugar para morar. Hoje moram nos melhores lugares do estado onde tem as suas denominações, chamada Zona Sul. O melhor lugar que se existe para morar na cidade do estado onde eles têm as suas chamadas igrejas. Moram em condomínios. Muitos deles andam com seguranças. Pregam uma coisa, mas vivem outra. Fala para os seus liderados que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram, mas eles mesmos buscam seguranças particulares para que possam ser resguardados e protegidos, porque lá no seu entendimento eles praticam coisas que não deveriam praticarem. E por isso precisam de seguranças. Hoje muitos deles têm os melhores planos de saúde, enquanto os seus liderados procuram, quando adoecem, hospitais públicos. Os seus filhos estudam nos melhores colégios. De domingo a domingo, eles comem nos melhores restaurantes, hospedam nos melhores hotéis, viajam por todos os estados do Brasil e por muitos países no mundo. Você trabalha 20, 30, 40 anos e talvez nunca tenha saído do seu estado, nem tampouco do seu país, porque você não teve condições para isso. Mas quase todos eles tiram os seus passaportes e com o dinheiro seu, com o seu dízimo, com a sua oferta, eles viajam e conhecem muitos países juntamente com seus familiares. Eu conheço muitos deles. Eu tenho 40 anos de carteira assinada, sou aposentado há 7 anos. Nunca saí do Brasil, tenho passaporte, mas nunca consegui visitar nenhum país fora do Brasil. Porque isso tem um gasto. Mas esses líderes, entre aspas, das chamadas igrejas evangélicas, eles fazem isso com maior facilidade. Muitos deles já foram dezenas de vezes a Israel, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países e lugares do mundo. É isso que você, liderado por eles, proporciona a esses chamados, entre aspas, líderes espirituais. Você o sustenta, você sai de madrugada para trabalhar, ganha o seu salário com maior esforço e com maior sacrifício, mas no final do mês você tem que tirar 10% dos seus ganhos e entregar para eles, para que eles vivam em completa mordomia. É isso que acontece.
São cães gulosos. Eles não se fartam nunca. Isso quer dizer que quanto mais eles têm, mais eles querem. Eles fazem campanhas em nome de uma tal obra de Deus. E esses dinheiros que entram, na sua grande maioria e parte, servem para sustentarem esses tais líderes espirituais. Pense nisso, meu irmão. Fuja! Sai dela, povo meu. Viva sob os cuidados e sob a proteção do Altíssimo. Viva o Evangelho da graça de Deus, essa liberdade com que Cristo nos libertou. Ele sendo seu único pastor, ele sendo seu líder espiritual. Sabe por quê, meu querido, meu amado irmão? Porque você é um predestinado, você é um eleito. Você foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Você vive dentro dessas instituições chamadas evangélicas, mas você é um predestinado, você é um eleito. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você nunca perderá a sua salvação como eles ensinam. Você nunca perderá a sua salvação como eles ensinam, porque você é um escolhido, você é um eleito, você é um predestinado e você está salvo e salvo para sempre. Você, nesta liberdade com que Cristo te libertou, você vive em graça, você anda em graça, você anda pela fé, você anda guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Você não tem que deixar de fazer e nem tampouco fazer alguma coisa para ser salvo. Sabe por quê? Porque você já é salvo, você é um escolhido e como escolhido dele, Ele faz morada, você é o santuário aonde o Espírito Santo de Deus habita. E esse Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito, ele testifica com você que tu és filho dele. E então, você não tem que fazer, nem tampouco deixar de fazer. Sabe por quê? Porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Quando você anda na liberdade com que Cristo te libertou, você diz assim: eu não vivo, mas Ele vive em mim. Você diz: tudo posso nele que me fortalece. Você diz: nenhuma condenação para mim há, porque eu estou em Cristo Jesus. E nesse evangelho pregado e ensinado pelas tais chamadas igrejas evangélicas, ele lá diz que você perde a salvação. Uma hora seu nome é escrito, outra hora seu nome é apagado. E eles então fazem uma oração. E nessa oração que eles fazem, eles dizem assim: o teu nome agora está escrito. Quando eles te disciplinam ou te excluem, eles dizem: seu nome agora foi apagado. E quando você então se reconcilia com eles novamente o seu nome é escrito. Eles brincam disso. É isso que acontece nessas religiões. O teu nome está escrito de uma vez por toda no livro da vida, porque você é um eleito, você é um predestinado. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. A salvação é sua, é dada por Ele, é concedida por Ele. Você não precisa de nenhum líder espiritual. Esse é um grande negócio montado por eles. Alguns o chamam de alçapões, aonde as pessoas se reúnem e se tornam presas fáceis desse sistema religioso. Eu mesmo vivi 46 anos dentro desse sistema religioso, mas eu me libertei para que eu pudesse falar a verdade, para que eu pudesse pregar o Evangelho da graça de Deus, porque lá eu não podia pregar, lá eu tinha que ler na cartilha deles, lá eu tinha que falar aquilo que eles queriam que eu falasse, lá eu teria que pregar aquilo que o povo quisesse ouvir, porque era assim que eles diziam. Hoje, eu estou livre, estou na liberdade plena de Cristo Jesus. Hoje eu prego o Evangelho
da graça de Deus. Doa quem doer. Você paga um preço muito alto, como eu venho pagando nesses 3 anos que eu rompi com o sistema religioso. Muitas pessoas que me visitavam não me visitam mais. E nem tampouco me dão espaço para que eu vá visitá-los em suas casas. Muitos se afastaram de mim. Não falam comigo nas redes sociais. Quando encontram comigo, você percebe um tratamento indiferente. Por causa desse evangelho ensinado e pregado por Paulo, que eu prego, que eu creio, que eu acredito, que eu ensino. E então eles me olham com cara feia, de modo diferente. Então você perde amigos, você perde pessoas. Mas graças a Deus, que eu me sinto livre, eu me sinto comprometido com a palavra da verdade, com o evangelho da graça de Deus, com o evangelho de Cristo Jesus. Sobre os meus ombros não há mais fardos pesados. Eu não tenho mais sentimentos de culpa, como existem dentro desses templos religiosos. A maioria tem sentimentos de culpa por não fazer, ou por deixar de fazer algo, como eles ensinam. Sentimentos de culpa por não cumprir as liturgias, os rituais, os preceitos e os rudimentos da lei farisaica, da lei de Moisés. E então, eles trazem consigo, lá no âmago, os seus sentimentos de culpa. No Evangelho da Graça de Deus, ensinado e pregado por Paulo, apóstolo gentil, nenhuma condenação há, porque agora você está em Cristo Jesus. Você entende e compreende que quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, que quando ele ali expira e diz assim, está tudo consumado, tudo ficou para trás. E agora você morre com ele, mas também ressuscita com ele. Você é batizado na cruz do Calvário por ele. E ali então, você passa a viver em novidade de vida. Livre, 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 livre de toda a lei, de todos os rudimentos. De toda a lei farisaica, de todos os preceitos dos homens, de tudo aquilo que outrora acontecia no cumprimento da lei. Agora você vive em graça, anda em graça. Agora você vive numa liberdade plena. É você nele e ele em você. Você não tem medo da morte mais. Você não tem medo do inferno que a religião criou e ensina. Você não tem medo do diabo. Isso que eles ensinam no seu dia a dia. Porque você sabe que essas coisas não existem, porque você está em Cristo Jesus. E então você diz, eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do devorador, eu não tenho medo de nada dessas coisas, porque eu estou em Cristo Jesus. Isso que é liberdade, isso que é o evangelho da graça de Deus, o evangelho de plena confiança em Cristo Jesus. Então, eles são cães gulosos, não se fartam nunca. Quanto mais têm, mais querem. Quanto mais tiram, mais irão tirar. São chamados de pastores, entre aspas, que nada compreendem. Quer ver uma coisa? Nesse período de eleições que nós temos no Brasil de 2 em 2 anos, a sua grande maioria se mete em política para ganhar dinheiro, usando os crentes, usando as pessoas como uma moeda de troca para os candidatos. Eu conheço muitos que nunca se dedicaram tanto às suas tais chamadas igrejas evangélicas como se dedicam na época da política para os candidatos que eles apoiam. As convenções fecham com prefeitos, com governadores e presidentes, para que eles possam tirar proveito de tudo aquilo que lhes interessa e lhe convém. É isso que eles fazem.
Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância. É isso que nós estamos vendo. Mas Deus tem levantado pregadores da graça de Deus, para que possam pregar, ensinar, para que a mente dos incautos, a mente dos seus escolhidos, a mente dos seus eleitos, a mente dos seus predestinados, sejam abertos para que possam viver o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo. Não esse evangelho que nós vemos pregado por aí, que Paulo diz que qualquer um que pregar um evangelho, a não ser o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus, é um evangelho maldito. E é isso que eles estão fazendo. Atando fardos pesados sobre os ombros das pessoas, cheio de rituais e liturgias, as suas reuniões. Como existia no templo de Jerusalém, antes dele ser destruído. E essas coisas trouxeram para essas chamadas igrejas, esses chamados templos evangélicos. Nós vemos e vimos todas essas coisas dentro dessas instituições. Lá tem batismo nas águas, lá tem ceia do Senhor, lá tem dízimo, lá tem ofertas, lá tem vários rituais da lei mosaica. E eles dizem assim: Jesus se batizou, Jesus fez isso, jejuou, Jesus foi ao monte. Então tudo aquilo que eles dizem que Jesus fez, eles trazem para dentro das instituições religiosas. Sim, o Jesus homem, o filho de Davi, o Cordeiro de Deus que iria morrer para tirar o pecado do mundo, o Jesus Nazareno, sim, esse fez, porque ele veio para cumprir a lei e não para abolir a lei. Então, enquanto homem que era, ele cumpriu toda a lei mosaica. E então, a lei, a tradição dizia que tinha que se batizar, ele se batizou. Tinha que ir ao templo, então ele foi ao templo. Tinha que jejuar, então ele jejuou. Tudo que a lei dizia que tinha que se fazer, ele fez. Mas o evangelho da graça de Deus, ele não traz para nós esse Cristo da lei, esse Cristo homem, mas traz o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, o Cristo redivivo, o Cristo que está vivo e vivo para todo sempre. É esse o Cristo do evangelho da graça de Deus. Nós não precisamos uma vez por mês nos reunir e trazer em memória aquilo que está vivo, como a religião ensina e faz. Uma vez por mês se reúne e ali dizem que estão fazendo em memória dele. Ele está vivo e vivo para todo sempre. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. É este o Cristo do evangelho da graça de Deus pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo. E não esse Cristo de Nazaré, o homem, o filho de Davi, o Cristo homem que viveu aqui. Não é esse o evangelho, não é esse no evangelho da graça de Deus. E então, essas instituições e denominações trazem para dentro das suas reuniões esse Cristo que morreu e que para muitos continua morto, mesmo às vezes dizendo que ele ressuscitou. Mas os seus atos, os seus comportamentos é de um Cristo morto, é de um Cristo que está no túmulo. E não o Cristo redivivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Fica aí esta palavra para nossa reflexão, para nossa meditação. Eu encerro dizendo no evangelho da religião, os líderes que tiram proveito. E nesse paralelo, de Isaías 56:11, podemos chamá-los de cães gulosos, que nunca se fartam. São chamados pastores que nada compreendem, porque todos eles se tornam para o seu caminho e cada um para a sua própria ganância. Que o Eterno tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém, amém e amém.